Prezadas senhoras e senhores participantes, boa noite. Sou o professor Marcel Mariano e serei o moderador deste webinar. O Programa de Capacitação das Empresas em Desenvolvimento, Procede-FIA, tem o prazer de iniciar a série de webinars Pequenas e Médias Empresas, Desafios e Oportunidades. Essa série de webinars tem como objetivo abordar assuntos práticos da gestão de empresas e instituições em sintonia com os desafios e oportunidades das empresas. O Procede-FIA, Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento da Fundação Instituto de Administração, é um núcleo de excelência na gestão empresarial reconhecido nos campos da educação executiva, da consultoria e da pesquisa. Para a realização da série de webinars, o Procede-FIA agradece o apoio das seguintes instituições: a ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, ABLOS, Associação Brasileira dos Lojistas Satélites, a CSP, Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudeste, e Rotary de São Paulo Saúde. No webinar de hoje, teremos a participação da professora Simone Costa, abordando o seguinte tema: o gestor financeiro e a informação contábil na administração do capital de giro. A professora Simone Costa é doutora e mestre em Controladoria e Contabilidade e bacharel em Ciências Contábeis pela FEA-USP. Possui experiência profissional de mais de 15 anos como consultora e colaboradora em empresas de médio e grande porte nas áreas de controladoria, planejamento financeiro e gestão de custos. Atua como docente em cursos do MBA da FIA Business School, cursos de graduação e pós-graduação. É consultora financeira de empresas e coach de carreira para profissionais da área de negócios. Este webinar terá duração de 60 minutos e será dividido em duas partes. Na primeira parte, a professora Simone Costa abordará durante 45 minutos o tema: o gestor financeiro e a informação contábil na administração do capital de giro. Na segunda parte, os participantes terão 15 minutos para fazer perguntas. Professora Simone Costa, boa noite. Boa noite, Marcel. Obrigada pela apresentação. Posso já começar? Fique à vontade, professora. Obrigada. Então, pessoal, muito obrigada. Agradeço à FIA pelo convite para fazer esse webinar, né, e discutir um assunto que é tão relevante, tão importante para as empresas, né, principalmente quando a gente fala de pequenas e médias empresas. É o que vai, muitas vezes, fazer a diferença entre a empresa se manter aí no longo prazo, se manter saudável ou deixar de existir. E a gente sabe que a mortalidade das pequenas empresas no Brasil ainda, infelizmente, é muito alta. Então, acho essa uma iniciativa excelente, porque ela traz realmente insights, né, que podem, de alguma forma, ajudar quem está nesse ramo aí, precisando manusear melhor a informação financeira. E aí o meu objetivo aqui é trazer alguns insights, fazer algumas provocações em cima do tema que foi proposto, né? Então, colocando aqui um material que eu preparei só para ilustrar a nossa conversa. Nosso tema aí, desafios da gestão empresarial, gestor financeiro e a informação contábil, né? Então, é interessante notar que essas duas coisas estão muito interligadas, mas não são necessariamente a mesma coisa. E é isso que a gente vai abordar um pouco nesse webinar, né? E aí, juntar tudo isso com a administração do capital de giro. Então, como conectar a informação contábil e financeira na hora de fazer essa gestão, né? E aí, a minha primeira provocação aqui vem com uma pergunta, né? Qual que é o papel do gestor financeiro na administração do capital de giro, né? Na administração do capital de giro. Então, será que existem funções, características específicas ou ações específicas que podem ser objeto aí de atenção do gestor financeiro, justamente para melhorar essa gestão aí no dia a dia, né? Então, primeiro, falando um pouco sobre a questão do capital de giro em si, né? Então, o que é esse capital de giro aí que a gente está falando? Basicamente, é um dinheiro que você precisa ter disponível para eventos que vão acontecer na sua empresa. Um evento que acontece sempre, por exemplo, em algumas empresas, em alguns negócios, é a sazonalidade, né? Então, você tem períodos de alta, onde você vende muito, porque é um produto daquele momento, né? Então, agora, por exemplo, as empresas que vendem sorvete no calor desse conseguem se
localizar aí melhor, estão vendendo muito, mas talvez na época do inverno, né, a vez de quem vende sopa. Então, a sazonalidade é uma coisa que impacta, você precisa estar preparado, ter um recurso extra para o momento de baixa venda, né? Fatores cíclicos da própria economia, né? Então, a gente sabe que o movimento econômico, muitas vezes, ele passa por fases, né? Então, a gente tem ondas aí mais prósperas e períodos de recessão ou de crise, né? E qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência, né? A economia, de fato, se coloca assim, né? Políticas do próprio negócio. Então, às vezes, você quer fazer um investimento de longo prazo, abrir uma loja nova, comprar uma máquina. Então, você vai assumir, às vezes, um financiamento, uma parcela mais pesada, o que vai indicar a necessidade de ter um recurso extra para suprir a sua operação no momento que você está fazendo esse investimento, né? Ou isso pode acontecer, por exemplo, também relacionado à própria absorção de uma nova tecnologia, né? Então, vou investir numa tecnologia nova e isso vai fazer com que eu precise de mais recurso, né? E, além disso, a própria operação, né? Então, o seu volume de vendas, que às vezes oscila porque a demanda oscila, porque os clientes... Você está no mercado de concorrência, os clientes vêm e vão, né? Você tem, às vezes, problemas para fazer a gestão do seu estoque. Ou seja, o dia a dia da operação de uma empresa, ele também demanda a necessidade de capital de giro, né? E aí, é disso que a gente está falando aqui. Então, como que eu posso manusear aí a minha operação, né? A minha informação contábil e financeira, de uma forma que eu tenha recursos extras para esses momentos aí de dificuldade ou de baixa demanda, ou que eu vou precisar de um apoio, de um suporte extra, né? E aí, eu trouxe aqui para vocês a provocação da própria contabilidade, né? Por quê? A contabilidade, ela tenta fazer justamente um apanhado das informações relativas ao que aconteceu, ao que tem acontecido na empresa de forma mais recente, né? E ela tem uma base de dados rica que a gente, se souber explorar, pode pegar da própria contabilidade aí, informações, recursos para fazer essa operação girar de uma forma mais interessante. Então, a provocação aqui é que os números contábeis, eles trazem informações relevantes, eles falam por si em alguns momentos, e são esses insights que a gente vai tentar trabalhar. Lembrando lá, o relatório principal que a gente tem na contabilidade se chama balanço patrimonial, que é composto de 3 grandes grupos, né? Ativo, onde você tem os bens e os direitos da empresa. Passivo seria as obrigações, as dívidas, né? Que a forma como a empresa se financia via capital de terceiros, né? E o patrimônio líquido é o recurso que o dono, o sócio, o acionista, quando é uma empresa grande, né, põe no negócio, tá? Então, a gente costuma dizer que esse lado aqui, ele expressa as fontes de recurso, de onde vem o dinheiro, né? E esse outro lado aqui, onde eu estou aplicando esses recursos. E aqui já tem uma informação muito rica, por quê? Esse balanço, ele é dividido em 2 grandes grupos, circulante e não circulante. Circulante é tudo o que acontece em até 1 ano, 12 meses. E não circulante, tudo que passa desse prazo, tudo que passa desse período. E aí, pessoal, aqui a gente já tem um senso de priorização. Então, para o gestor financeiro, ficar de olho nesse grupo aqui, da parte de cima, né, do nosso gráfico, do circulante, seria um ponto de atenção aí relevante. Justamente por quê? Porque aqui eu consigo ver se eu tenho recursos suficientes para pagar as minhas dívidas no curto prazo, né? A gente chama isso de capital de giro líquido, que seria a diferença entre o seu ativo circulante e o seu passivo circulante. Ou, no popular, a gente pode chamar também de folga financeira, se tiver folga, né? Porque pode acontecer de eu ter mais dívidas no curto prazo do que efetivamente recursos para pagar essas dívidas. Então, o que a gente tem aqui no ativo circulante? Geralmente a gente tem
o caixa que a empresa tem disponível, o dinheiro da conta corrente, as aplicações que a empresa tem em CDB, no curto prazo, os estoques, os valores a receber, é isso que está compondo aqui esse ativo circulante. E no passivo circulante, as dívidas de curto prazo, que você tem aí até 1 ano, né? E a minha provocação aqui também é no sentido de olhar a qualidade dessa folga, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aí durante o nosso webinar, tá? Mas o importante aqui é que você já consegue fazer uma primeira conta, ter um primeiro insight, né? A diferença entre o seu ativo circulante e o seu passivo circulante já te indicaria se você tem mais ou menos folga financeira, uma folga financeira alta, baixa ou até inexistente, brincando até negativa, né? Em alguns casos pode ser, eu tenho mais dívida no curto prazo do que recursos para pagar. Então, isso já te sinaliza pontos de atenção, né? Falando das contas em si, né? Que contas a gente tem nesse circulante que são mais relevantes do ponto de vista de quem administra o negócio, né? Então, primeiro a gente pode falar das vendas a prazo. Toda vez que eu vendo a prazo, isso gera um contas a receber. E o que acontece com esse contas a receber? Primeiro que ele não chega imediatamente, né? Ele vai demorar um tempo para se concretizar. E a gente precisa estar preparado aí para, durante esse tempo que ele vai demorar para se concretizar, ter recursos para lastrear a nossa operação, né? Para bancar o que a gente tem para fazer no dia a dia, para pagar a conta no dia a dia, né? E além disso, quando eu falo de vendas a prazo, tem um outro problema também, que é a questão de conceder crédito, né? Porque se eu conceder crédito para qualquer pessoa de uma forma sem muito critério, eu posso correr o risco, que no Brasil é bem alto, né, da inadimplência. A gente tem estatísticas aí bem agressivas de que, sei lá, quase 1/3 da população tem, infelizmente, nome sujo, né? Ficou em atraso com dívidas, né? E aí os motivos não vêm muito ao caso, porque eles fogem um pouco do nosso assunto aqui, mas o fato é que, se eu não fizer uma boa gestão dessas vendas a prazo, tanto na questão de quanto prazo eu vou dar, quanto na questão de possíveis inadimplentes, eu posso ter problemas no quesito aí, manutenção do meu capital de giro, né? Outra conta que seria relevante olhar é a conta estoque, né? Por quê? Dentro da conta estoque, geralmente a gente tem o quê? Matéria-prima, produtos em andamento e produtos acabados, né? E todos esses 3 grupos têm suas peculiaridades, né? A matéria-prima eu tenho que ter uma quantidade suficiente para munir a minha operação, se eu for uma fábrica, uma indústria, né, tiver uma linha de produção, mas também não pode ser em excesso porque é dinheiro parado lá, né? A questão dos produtos acabados é a mesma coisa, né? O quanto vai de fato atender a minha demanda e o quanto está excedente ali, ocupando um espaço a mais, ocupando um recurso a mais que eu poderia estar usando de alguma forma dentro da minha operação. Então, essas 2 contas, pensando em ativo circulante, elas são as mais importantes aí que deveriam chamar mais a nossa atenção, né? E do outro lado, a gente tem as dívidas, né? As dívidas que a gente faz no curto prazo, né? Então, tudo aquilo que você parcela, né? Seja com o fornecedor, com o banco, com o governo, de alguma forma vai compor esse passivo circulante. E o montante que isso vai tomando, a proporção que isso vai tomando cada dia, também vai impactar de uma forma direta na sua gestão do capital de giro. Então, se eu conseguir fazer um bom manejo das minhas vendas a prazo, né, controlando os inadimplentes, controlando o prazo efetivamente que eu vou dar, dos estoques em contraposição às dívidas, é um pouco mais fácil de fazer a manutenção do capital de giro em si, né? E aí, indo para qualidade, que é aquela história que a gente estava falando agora há pouco, ok, muitas empresas têm uma folga financeira alta, né? E aí você fala, legal, estamos tranquilos, né? Não precisamos nos preocupar, porque afinal de contas temos uma folga financeira alta. E aí a ideia é a gente pensar aqui, tá, mas
eu posso ter estoques nessa folga financeira alta de difícil realização, ou seja, que eu não vou vender nem tão cedo, que talvez o mercado já abandonou aquele produto, enfim. Então, mesmo tendo uma folga financeira alta, o estoque está contando lá dentro, né? E se ele não for fácil de vender, ele já comprometeu um pouco a minha folga financeira. Outra questão que entra aqui é justamente essa diferença entre contas a receber e contas a pagar. A gente vai explorar isso um pouquinho mais. Mas se eu tiver um gap muito grande entre contas a receber e contas a pagar, ou seja, se eu tiver que pagar muito rápido e receber só lá na frente, isso também geralmente compromete a qualidade aí da minha folga financeira. E aí, na prática, mesmo tendo um número lá, um indicador que te mostra uma folga financeira, você pode ter um fluxo de caixa defasado, ou seja, não ter dinheiro para pagar as contas, né? Então, isso é o que ninguém quer. Então, uma dica aqui seria, olhe com carinho para ver o que tem ali, de fato, de recurso disponível para pagar suas dívidas no curto prazo, né? Por quê? Porque se você tiver alguma dessas situações, a qualidade da sua folga financeira pode não ser tão bacana, tá? Outra questão que pode acontecer é a empresa ter uma folga financeira baixa. E aí, aparentemente, a gente vai falar, perigoso, né? Isso é ruim. Não sei se é bom ter folga financeira baixa. Mas aí a gente tem situações, por exemplo, dos supermercados, né? Onde o estoque do supermercado gira de uma forma muito rápida. Então, eles conseguem desovar o estoque, fazer dinheiro, né? Trazer dinheiro rapidamente. E é assim que o setor inteiro funciona. Então, mesmo tendo folga financeira baixa, eles conseguem fazer dinheiro. Então, nesse caso, isso não seria necessariamente um problema, né? Outra coisa que a gente tem são setores onde a gente tem vendas que são predominantemente à vista. Então, quando você fala de restaurantes, cinemas, ou coisas desse tipo, né? Alguns tipos de área da saúde, consultas médicas, né? Eles recebem predominantemente à vista. Então, eles conseguem trazer dinheiro rápido para a empresa, não ficam com grandes contas a receber, às vezes são uma área de serviço, não tem estoque, né? E isso faz com que, mesmo tendo uma folga financeira baixa, o desempenho na prática é bacana, é interessante, né? Outra coisa também que a gente consegue ver nas empresas é que às vezes elas têm não tem dinheiro agora, mas elas estão investindo em outras coisas. Então, estão abrindo uma loja nova, estão comprando uma máquina nova, estão investindo na aparência da loja, do lugar, do espaço, né? Estão investindo na operação. E aí, isso também é um sinal que, mesmo gerando uma folga financeira baixa, é um sinal que essa empresa tem aí uma perspectiva futura bacana e interessante, né? E a gente vê também que muitas empresas têm começado, não só empresas, hoje pessoas físicas também, né? Aos poucos têm começado a aplicar no mercado financeiro, em títulos mais rentáveis, em coisas de longo prazo, né? E isso também é um sinal que a empresa está buscando reinvestir aquilo que ela ganha em alguma coisa mais rentável, interessante, que possa trazer recursos no longo prazo. Então, quando eu olho para esse aspecto aqui, o que eu sou levada a crer, né? Que essas empresas que têm essas características, elas estão aliando lucratividade com investimentos. E mesmo tendo uma folga financeira baixa, não são situações necessariamente ruins. Pelo contrário, por quê? Porque elas conseguem fazer o negócio sobreviver e ter boas perspectivas de longo prazo, né? E o único problema que a gente pode ter aqui é, por exemplo, nesses setores onde a gente tem vendas à vista, por exemplo, quando cai muito as vendas, né, quando tem uma queda brusca de vendas, entra de novo aqui o capital de giro. Se a empresa não estiver preparada com um caixa aí guardado para um tempo, né, para ter capital de giro por um tempo, ela fica realmente numa situação difícil, né? E aí a gente viu alguns exemplos disso agora recentemente na situação desse ano, de empresas que não conseguiram fazer a manutenção da sua operação, justamente porque não tinham esse
lastro financeiro para o momento de baixa demanda, de queda de vendas, tá? Então, aqui a provocação é, mesmo que você identifique que você tem folga financeira, seja ela alta ou baixa, analise a qualidade dessa folga, né? E tem setores que trabalham assim, né? Como o setor de energia, setor de supermercado, setor de restaurante, serviços públicos. Então, tem vários setores que comumente trabalham com uma folga financeira baixa e tá tudo certo, porque aí eles estão conseguindo fazer a operação girar, né? E aí, uma outra dica aqui para como a gente pode fazer essa questão do capital de giro ser bem manuseada aí dentro da empresa é olhar para o ciclo operacional como um todo. O que eu estou chamando aqui de ciclo operacional? O que acontece lá desde o momento que você compra sua matéria-prima ou sua mercadoria, se você tem um fluxo de produção, faz a sua produção acontecer, vende essa mercadoria e recebe, né? E isso acontece na empresa todo dia e é realimentado. Então, a gente chama esse processo inteiro de ciclo operacional. E aí vamos explorar um pouquinho mais o que acontece geralmente dentro desse ciclo operacional, né? Porque é aqui também que está um dos segredos para a gente fazer, usar a informação contábil a nosso favor, né? E fazer uma boa gestão financeira, tá? E aí aqui a gente tem alguns ciclos, né, dentro desse ciclo grande aí operacional, né? A gente tem um primeiro ciclo, que é o ciclo de produção, que é a diferença entre o dia que você compra a sua matéria-prima e o dia que você vende, né? A gente tem um segundo ciclo, que é um ciclo que a gente pode chamar de ciclo econômico, que é entre o dia que você compra a matéria-prima e o dia que você vende, né? Mas focando aí nos estoques, né? Então, o número de dias que o seu produto fica em estoque, né? O prazo médio de estocagem, que a gente chama, é um valor que seria interessante para estar acompanhando, justamente porque quanto mais dias o produto fica em estoque, talvez ele esteja mais próximo daquela situação de um estoque de difícil realização, né? E a gente tem um último ciclo aqui que a gente chama de ciclo financeiro, né? Entre a data da compra e o recebimento final lá pela venda, né? Então, todos os processos da empresa meio que estão passando por aqui, né? Os estoques, sejam eles em que estágio for, os dias que você tem, que você demora para pagar o seu fornecedor, os dias que você demora para receber do seu cliente, e tudo isso está acontecendo aí no bolo empresarial, né, no ciclo empresarial. Então, o nosso desafio aqui, na verdade, é fazer o quê? Tentar fazer uma boa gestão disso. E como que eu faço essa boa gestão do ciclo financeiro? Basicamente, tentando equilibrar as diferenças entre o número de dias que eu demoro para receber e que o meu produto fica em estoque e o número de dias que eu tenho para pagar o meu fornecedor, né? Então, se você demora muito para pagar se você demora muito para receber do cliente e tem que pagar rápido o seu fornecedor, provavelmente você vai ter uma condição financeira e de ciclo operacional como um todo um pouco mais complexa, mais difícil. Outra coisa também, se o seu produto fica muito tempo no estoque, isso também, um produto muito tempo no estoque é dinheiro parado que a gente poderia estar usando em outra coisa, né? E a gente vê que tem empresas que na década de 90, nos 2000, 2010, já conseguiram estar na dianteira do mercado porque tem um nível de estoque mais baixo. E aí eles conseguem, inclusive, modificar a sua operação, os seus produtos, se antenar com alguma coisa mais recente que está acontecendo, justamente porque o estoque que ele tem é baixo. Então, ele tem dinheiro para investir em outras coisas, né? Ou consegue mudar mais rápido para um produto ou uma tecnologia nova que apareça, né? Então, aqui também está um segredinho de uma boa gestão financeira, né? Equilibrar para pagamentos e recebimentos e evitar que o seu estoque fique muito tempo parado lá, né? Aí,
a gente falando também um pouquinho da questão que envolve aí todas as empresas, que é o dilema de risco e retorno, como que isso vai impactar a rentabilidade da minha empresa, né? Então, assim, você pode ser levado a pensar o seguinte: então quer dizer que agora, para eu fazer uma boa gestão financeira, eu tenho que ter um ativo circulante alto, gordinho, alguma coisa assim, né? E aí, na verdade, também cuidado, porque se eu tiver um excesso de ativo circulante, eu posso ter ineficiência também no uso dos recursos. Não é muito interessante. Por quê? Vamos supor que você aplique, sobrou um dinheiro lá e você deixou na sua operação e você aplique no CDB. Hoje, com a taxa de juros bem baixa, a rentabilidade disso é bem baixa. Então, eu tenho que fazer um manejo de uma forma que só fique ali o que eu realmente preciso, né? O que realmente vai dar um lastro para a minha operação, vai cobrir os meus gastos no futuro próximo. E não deixar isso sobrar também muito, né? Uma outra questão seria a questão dos recursos próprios, né? Então, assim, o dono da empresa, quando ele põe dinheiro na empresa, ele espera ganhar alguma coisa com isso. Ele poderia, inclusive, como que eu poderia dizer? Ele poderia, inclusive, colocar esse dinheiro no mercado financeiro, ao invés de colocar na empresa, né? Então, a gente chama isso de custo de oportunidade. Você tem várias opções do que fazer com o mesmo dinheiro. E se o dinheiro está ali na empresa, isso é uma coisa que o sócio vai comparar. Então, fazer gestão financeira no dia a dia também envolve entender a expectativa de retorno que o dono da empresa tem em relação ao que está sendo aplicado ali, né? E aí, uma outra questão que a gente tem aqui são os recursos de terceiros. Toda vez que eu escolho me financiar via mercado, via terceiros, né? E aí pode ser o fornecedor, o banco, um outro agente que a gente parcela alguma coisa, né? Isso geralmente tem juros associados e tem um custo associado. Então, isso também enfraquece um pouco a rentabilidade que a gente pode ter nesse negócio. Então, aqui são 3 cuidados que a gente deveria tomar, né? Que é a questão de não deixar muito dinheiro parado lá no ativo circulante, olhar para a expectativa do que o sócio tem, né? Do que o dono tem desse negócio, e ao mesmo tempo, se eu vou pegar dinheiro parcelado no mercado, saber o custo desse dinheiro. E aí, a gente tem aqui no Brasil, não só no Brasil, né, mas de forma geral, uma outra variável, que é a inflação, né? Então, eu coloquei uma provocação aqui. A inflação, será que a gente tem? Tem inflação no Brasil, né? Que, em tese, a partir do plano real, não teria mais inflação. Então, ou a inflação muito baixa, controlada, né? Como que isso afeta a nossa análise, né? Então, vamos ser realistas aqui nesse ponto, né? Nesse aspecto. O que acontece na prática com essa questão da inflação? Será que a gente tem inflação mesmo? Então, é só pensar, os R$100 que a gente ia no mercado, sei lá, 2 anos atrás, são os mesmos, compram as mesmas coisas que a gente indo no mercado hoje, né? É o mesmo poder de compra, né? E ainda se a gente levar em consideração a questão de que nos indicadores da inflação nem estão todos os produtos que a gente de fato consome, né? Então, a questão da inflação é um ponto aí para a gente analisar com um pouco mais de cautela, de cuidado, né? E aí vamos dedicar um pouquinho de atenção a isso agora, porque tem muito a ver com o papel do gestor financeiro em si, né? Então, qual que é o efeito da inflação pensando do ponto de vista do gestor financeiro, né? Então, assim, na prática, a inflação significa o quê? Somas crescentes de dinheiro, de recurso financeiro, para adquirir as mesmas coisas ou para expandir a operação. Ou seja, se você quer ser um bom gestor financeiro,
isso deveria começar a fazer parte da sua conta, né? E aí, até naquela provocação de será que a gente tem inflação, se a gente lembrar lá, de 94 para 95, quando trocou para o plano real, a gente tinha, por exemplo, um lanche aí de famosas redes de fast food custando em torno de R$ 4,50, né? E hoje esse mesmo lanche custa em torno de R$ 25 reais. Então, tudo bem que é um período longo, né? A gente está falando aí de 25 anos, mas o dinheiro foi andando ao longo do tempo, né? O tempo passou e o dinheiro foi acompanhando, né? Então, aqui é mais ou menos essa ideia que a gente está falando, né? A inflação, ela corrói o nosso poder de compra. E se eu, como gestor financeiro, não estiver antenado para essa situação, eu posso ter dificuldades, né? Uma outra questão que a gente tem aqui é a questão de algumas perdas por manter dinheiro em caixa, né, ou aplicados em contas a receber, né? Então, assim, quando você mantém o dinheiro lá no curto prazo, né, em investimentos que hoje em dia mal repõem a inflação, né? Quando você fala hoje de poupança, de CDB, eles estão brigando ali com a inflação para ficar no 0 a 0, né? Então, o que a gente está colocando aqui é justamente essa questão, que por manter o dinheiro em caixa, a gente pode ter uma corrosão mesmo do poder de compra, tá? Então, esse é um outro ponto aí que a gente poderia colocar, né? E ao mesmo tempo, o que está acontecendo? Você tem ganhos, as dívidas também estão crescendo, né? Então, você está tendo seu poder de compra diminuído, o seu caixa com menos, seu dinheiro, né, disponível com menos poder de compra, e as dívidas muitas vezes indexadas a outros indicadores, a outros índices que nem sempre estão atrelados à inflação. Então, esse é um outro efeito pernicioso da inflação aí para o gestor financeiro, né? A gente tem também aqui a questão prática, que é o quê? Nem sempre a gente consegue repassar esse aumento de preço para o mercado, né? Então, assim, formação de preço é uma outra coisa complexa. Por quê? Se eu formar um preço que pegue todos os meus custos, os impostos e repasse para o mercado, dependendo do setor que eu estou, isso não é nem um pouco competitivo, né? E, ao mesmo tempo, se eu também não repassar, no longo prazo eu posso estar tendo um déficit aí mesmo da questão da inflação, né? Então, isso aí é uma coisa muito sensível na prática, porque justamente a gente pode ter dificuldade de formar um preço competitivo, ou se eu formo um preço competitivo, esse preço ainda pode sofrer o efeito da inflação e não reparar os custos que eu realmente tive, né? Então, aí a gente até recomenda que a gestão de custos esteja bem afinada, justamente para tentar fazer esse ajuste, né? E a gente conseguir alinhar isso no mercado. Um exemplo prático disso aqui, né? São as empresas que, em vez de aumentar o preço, o que elas fazem? E a gente vê isso no supermercado, né? Elas diminuem o tamanho da embalagem, né? Para o consumidor final, causa uma imagem péssima. Porque quando a gente pega lá aquela caixa, aquela embalagem do produto e vê o produto praticamente ali com uma quantidade bem inferior, você se sente um tanto lesado, né? Mas o efeito final para a empresa é que ela consegue ter uma redução de custos sem precisar mexer no preço final, fazendo com que o preço fique competitivo, né? Então, no fundo, o que está acontecendo? Se eu aumentar o preço, o mercado não aceita, as pessoas não vão comprar, né? E eu preciso repassar esses gastos adicionais que eu estou tendo com a inflação, né? Então, esse é um ponto aí para a gente ter atenção também, né? Outra coisa também é a questão de quem usa aí os números contábeis para decidir. E aí, aqui fica uma dica também que acho que tem tudo a ver com esse webinar, né?
desde lá do plano real, a gente não é mais obrigado a ajustar a contabilidade pela inflação, né? A regra internacional aí que o pessoal usa é só ajustar os números se você tiver mais de 100% de inflação no período de 3 anos. Então, aqui no nosso caso, pelo nível de inflação que a gente não é considerado uma economia altamente inflacionária, né? E aí, se eu não considero isso também lá como gestor financeiro, na hora que eu estou avaliando os números, eu preciso tomar cuidado. Então, no fim do dia, o que você precisa olhar? Esse lucro que eu tive aqui, né, esse resultado, ele de fato é um lucro ou ele só está repondo a inflação de um período, né? Então, esse é um ponto aí que a gente deveria estar antenado, tá? E aí, outro ponto que a gente coloca aqui é a questão de montante que eu vou precisar para cobrir o capital de giro. Quando tem inflação, esse montante vai crescendo, vai aumentando, e eu precisaria realmente estar um pouco mais antenado aí com essas questões, né? Então, o montante necessário para cobrir o capital de giro, num contexto de alguma inflação, ele vai cada dia crescendo e a gente tem que estar antenado com isso, né? E aí, qual que é a função, então, qual que é o papel do gestor financeiro quando olha para isso tudo, né? Então, a primeira coisa que a gente pode dizer é a questão de não olhar só para os números absolutos, mas tentar fazer uma correçãozinha com a inflação quando perceber que isso é necessário, quando perceber que aquele número que a gente está trabalhando está defasado, não repõe, não considera essa questão da inflação, né? Então, esse seria um primeiro ponto aí para a gente ter na análise, né? Um segundo ponto é buscar recurso extra, e recurso extra que não seja muito caro de preferência, né? Para manutenção da atividade. Então, linhas de financiamento específicas, linhas de crédito diferenciada, negociação com o fornecedor de juros, de parcelamento, ou seja, formas para que esse capital de giro possa ser preservado, mesmo numa situação onde a gente tem aí inflação ou contextos inflacionários, ou o impacto dessa correção no dia a dia dos números, né? Então, correlacionando, né, fazendo uma síntese do que a gente falou até agora, né? Ponto número 1 aí, pensando na contabilidade, é estar atento ao circulante, né? Estar atento aos recursos de curto prazo. Por quê? A maior necessidade de capital de giro geralmente se concentra no curto prazo, tá? Feita essa atenção para o curto prazo, olhar algumas contas específicas, né? Então, a gente falou da conta de vendas, da conta de estoque, das dívidas de curto prazo, né? E, além disso, olhar o seu ciclo operacional. Então, quanto mais longo for esse ciclo, ou seja, quanto mais prazo você der para o seu cliente, para ele pagar lá na frente, a gente pode estar correndo um risco um pouco maior de ter inadimplência, de não ter o dinheiro de volta, e demais, no dia de ter que pagar o meu fornecedor, não ter dinheiro suficiente, não ter recurso suficiente para fazer isso, né? Além disso, olhar a qualidade dessa folga financeira, ou seja, o dinheiro que eu tenho aqui, os ativos que eu tenho aqui, né, estoques, contas a receber, eles de fato vão virar dinheiro logo? Ou uma parte disso não vai se concretizar, né? Porque senão a minha dívida não tem subsídio, né? Ela vai ficar descoberta, né? E aí, além de olhar essa questão da folga financeira, uma outra dica que a gente acabou de falar é a questão de olhar para a inflação. Por quê? Porque a inflação pode, na prática, corroer, acabar com o nosso poder de compra, né? E se a gente não está atento a isso, a gente, às vezes, pode estar tomando decisões com base em números que estão defasados, que não acompanham a situação real do mercado, que estão, de alguma forma, obsoletos, tá? Então, moral da história, né? O que seria o papel principal aí do gestor financeiro, pensando em termos de vida prática, né? O papel do gestor financeiro é fazer a manutenção do equilíbrio entre o capital de giro
e o que a gente chama de saldo de tesouraria, que é o quê? O dinheiro que você tem no banco ou os recursos que você tem acesso rápido, né, disponível ali para arcar no curto prazo, né? Então, você tem que olhar para a sua operação e perceber se você vai precisar de dinheiro, antecipar nessas necessidades com mais rapidez ou menos rapidez, se a sua própria operação vai gerar dinheiro suficiente e se não, quanto que eu tenho aí em caixa, em dinheiro, nos bastidores, vamos dizer assim, disponível para, de fato, fazer essa gestão, né? Então, uma boa gestão do capital de giro, na verdade, ela vai trabalhando não só com o dinheiro que vem do próprio negócio, mas também com ter uma reserva, né? Ter uma poupança aqui, entre aspas, né? Não o produto em si, mas ter um saldo de reserva para aqueles momentos de baixa demanda, né? E aí, como que a gente faz isso? Nos momentos melhores, vou fazendo essa poupança, né? Essa reserva para estar lastreado, né? Para estar coberto no momento que acontecer a dificuldade, né? E aí, NCG que eu chamei aqui, necessidade de capital de giro, né? Sem que a empresa também consiga recursos para se financiar, pode gerar insolvência. Então, tem que tomar um cuidado aqui. Por quê? Períodos muito frequentes de necessidade de capital de giro vão fazer a gente se endividar, porque você corre no banco e aquele recurso que você pega no desespero, geralmente ele é sempre mais caro. Pode reparar que o cheque especial, o cartão de crédito e tudo que a gente tem acesso muito fácil, a taxa de juros é lá em cima, né? E esse recurso da emergência geralmente é mais caro. E se eu recorro a isso sempre, a chance é, no longo prazo, a gente ter uma quebra mesmo, uma falência, uma insolvência, que seria o termo aí que a gente usa, né? Então, o bom papel do gestor financeiro aqui tem a ver com o equilíbrio aí dessas duas questões, né? Estar atento justamente a essas duas necessidades, né? O bom gestor financeiro, ele tenta antecipar as necessidades de capital de giro e, mais do que isso, ter uma reserva, ter alguma coisa guardada, já pensando naqueles momentos de baixa demanda, de necessidades extras ou de outros fatores que possam estar impactando aí a operação, tá? E aí, a partir de agora, eu fico disponível aí para quem tiver alguma dúvida, algum comentário, estou à disposição. Obrigado, professora. Já temos algumas perguntas. O Alexandre pergunta: se já tenho os produtos em estoque para vendas e ele teve um aumento, devo repassar o aumento nas vendas ou continuo no mesmo preço? Então, na verdade, essa questão aí de repassar, né, para um cliente final o aumento nas vendas, isso pode, na verdade, te gerar oportunidades, né? Então, tem muitas empresas que, para vender mais, podem usar esse próprio preço aí que já teve aumento, né, mas usar isso como um chamariz. Ó, enquanto você comprar uma quantidade melhor do que está em estoque, o preço novo já não vai vir assim, né? Então, isso poderia gerar uma oportunidade de negócio mesmo, de realmente trazer mais venda enquanto você tem esse estoque disponível, né? Não seria o caso necessariamente repassar, já que isso pode te trazer uma renda extra, uma venda adicional, você pode usar isso como uma oportunidade. Então, não necessariamente você precisaria repassar. Ok, legal. Agora, uma pergunta do David. Os índices financeiros auxiliam nessa análise? Completamente, né? Então, a gente tem, assim, vários indicadores aí na própria contabilidade, ou que a contabilidade dá subsídio para a gente criar, que ajudariam bastante. Então, a gente tem, por exemplo, indicadores de liquidez, que mostram a capacidade de pagamento da empresa, como o capital de giro líquido, que a gente falou lá no começo da apresentação. A gente tem indicadores que mostram endividamento,
se a sua dívida está muito concentrada no curto ou no longo prazo. Você tem indicadores que mostram a dependência financeira, quanto a empresa está dependendo de parcelamentos, de dinheiro de banco, de dinheiro que não seja necessariamente de recurso próprio, né? Você teria indicadores da situação econômica também, que mostram se o negócio está indo bem, se a parte operacional está indo bem, se a parte financeira do negócio, que é esse lastro que a gente falou aí, justamente para bancar o capital de giro, está indo bem ou não, né? Então, os indicadores podem ser um ótimo subsídio para esse tipo de decisão também. Ok, obrigado. Agora uma pergunta do Marcos. Que cuidados devo ter com o ciclo financeiro em casos de produtos sazonais? Legal, bacana a pergunta aí. Então, a gente tem uma questão que é o seguinte, né? Em produtos sazonais, você vai ter altas de vendas e períodos de mais baixa venda. Então, o ideal seria justamente aquela questão que a gente estava conversando na apresentação aí, né? De você ter uma reserva para esses períodos de baixa. E, mais que isso, antecipar essa necessidade, antecipar a criação dessa reserva, né? Então, o bom gestor financeiro, no fundo, ele trabalha com uma palavrinha mágica que é o planejamento. Porque se ele se planejar adequadamente, ele consegue perceber que vai ter meses do ano que ele, de fato, vai vender um pouco menos, e aí já se preparar adequadamente, né? Uma outra coisa que pode ser feita é a questão de renegociar prazos. Então, assim, tanto os prazos que eu dou para o cliente, né, quanto os prazos que eu tenho com os meus fornecedores. Por quê? Cada vez que eu deixo esses prazos mais próximos, eu estou diminuindo o tamanho do ciclo operacional e a necessidade extra de capital de giro. Então, se eu conseguir ter prazos mais parecidos de pagamento e recebimento, eu não vou ficar precisando de capital de giro, de dinheiro extra toda hora. Isso ajudaria a gente também a fazer uma boa gestão financeira. Ok, obrigado. Mais uma pergunta do Marcos. Que dicas se pode dar a pequenos e médios empresários que confundem as finanças pessoais com a folga financeira da empresa? Legal. Isso aí, a contabilidade tem até uma regrinha básica que a gente costuma falar, né? Que é a questão de não misturar o pessoal com a empresa, né? E por que seria isso? Justamente porque, apesar de ser bastante comum essa mistura aí, a gente vê na prática que está tudo meio interligado, mas quanto mais você faz essa mistura, mais difícil fica entender como que está vindo ou sendo gerenciado o dinheiro da própria empresa, da própria operação. Então, a regra de ouro básica, na verdade, que a gente usa na contabilidade é tentar não fazer essa mistura, né? Justamente porque ela vai te dificultar fazer a gestão do negócio, entender se o negócio em si está indo bem, né? Se você usa lá parte dos seus recursos para bancar a empresa, ou vice-versa, recursos da empresa para bancar suas contas, daqui a pouco está tudo misturado e você já não sabe mais o que é empresa e o que é finanças pessoais. Então, o que o pessoal usa na prática? Que o sócio aí, ele tem um prolabore, que ele tem uma quantia fixa que ele retira dessa empresa e o restante seja reinvestido, realocado na própria operação. Porque aí você também consegue ter um controle melhor e uma ideia mesmo de quanto que, qual que é o desempenho da empresa, qual que é o impacto que isso tem no negócio como um todo, né? Então, ter um prolabore definido, fixo, ajudaria bastante a evitar também essa questão de ficar toda hora misturando as duas coisas, né? Ok. Uma pergunta do David agora. Você pode explicar um pouco melhor como a gestão de custos é importante nesse caso? Legal. Então, assim, empresa tem dois jeitos de gerar resultado, né? Ou vendendo mais ou gastando menos. Isso aí não tem milagre, né? É igual emagrecer. A gente pode fazer a dieta da moda, a dieta da lua, da luz, da caloria, de todo jeito. No final, todo mundo vê que o peso volta rápido e a gente não conseguiu
necessariamente no longo prazo manter aquele objetivo. Então, a gestão de custos funciona mais ou menos dessa forma. Eu até brinco um pouco que nas épocas de crise o pessoal lembra mais que tem que fazer gestão de custos, né? E a gestão de custos tem a ver com o quê? Estar atento ao que você gasta no dia a dia, tanto do ponto de vista da sua produção, lá se for uma fábrica, ou se for uma loja, um varejo, né, das suas compras, né, ou se for uma prestação de serviço, do processo de tempo que você gasta mesmo, de recursos para prestar esse serviço, né? Então, isso seria a parte do custo mesmo. E dos gastos do dia a dia, né, daquilo que a gente chama de despesa e que no dia a dia afeta a sua operação. Ok, te ajuda a gerar mais. Então, quando você põe um anúncio numa rede social, ou quando você paga seus funcionários, paga uma campanha de propaganda, qualquer coisa desse tipo, vai te ajudar a vender mais. Mas a gente tem que ver o que disso realmente é efetivo, é importante, e o que é ralo, né? Que é dinheiro que vai e não volta. E aí uma dica seria a gente prestar atenção no que a gente chama de custo fixo e custo variável, né? Custo fixo é aquele que a gente tem que arcar sempre, independente de estar vendendo ou não, e custo variável é aquele que acompanha a nossa venda. Então, para o pequeno empresário, quanto mais a gente tem custo variável, isso ajuda a gente a oscilar menos aí nos períodos de baixa demanda, né? Então, a gestão de custos está muito relacionada com todo esse assunto que a gente conversou agora, justamente por essa questão de ela conseguir fazer um manejo prático aí do dia a dia daqueles itens que a gente teria que prestar mais atenção. Ok, legal. Agora uma pergunta um pouquinho mais complicada do Henrique. Como fazer para reduzir o passivo circulante? Legal. Então, vamos lá. O que tem no passivo circulante, né? Você tem, geralmente, dívidas que a empresa já assumiu no passado, e essas dívidas podem ser com fornecedores, com o próprio governo, quando se parcela um imposto, com o banco, quando você pega um empréstimo, um financiamento, com outras contas que você vai pagar aí, com os seus próprios funcionários, né? Se você deixa o salário para pagar ali depois que a pessoa trabalhou, né? Então, passivo circulante são as dívidas de curto prazo. O que ajuda a gente a reduzir isso, na verdade, é tentar evitar comprar prazo, né? Porque aí você consegue ir reduzindo o nível. Outra coisa, negociar bem as taxas de juros, né? Porque geralmente no parcelamento tem juros embutidos. E aí, quanto maior o parcelamento, maior é a carga de juros que você está pagando do ponto de vista prático. Então, é um dinheiro que poderia estar sendo reinvestido no negócio, na operação, comprando matéria-prima, fazendo outras coisas, e a gente está pagando de juros, né? Então, é um dinheiro que a gente diz que vai e não volta. Então, a dica 1 seria tentar evitar comprar prazo. Quando comprar em parcelas mais curtas, aí menores, que você consiga negociar melhor as taxas de juros, ou até não ter juros, justamente para o passivo circulante, para essa dívida ir diminuindo, né? E aí tem uma regrinha de ouro também que as pessoas falam, justamente nas mentorias aí, né? Que se a gente não tem o dinheiro para comprar à vista é porque a gente ainda não adquiriu o direito de ter aquilo, né? E aí isso serve tanto para finança pessoal como para a empresa, né? Então, assim, é lógico que na empresa você vai ver a oportunidade, o benefício que aquilo de fato vai te trazer, mas se você conseguir fazer uma boa gestão disso aí, tentando reduzir ao máximo dentro do possível, vai reduzir o passivo circulante. Ok, legal. Agora uma pergunta da Fernanda que já vem direcionada para esse tópico que a gente está conversando. O gerente do meu banco me ofereceu uma linha de capital de giro. É uma boa opção? Olha, de forma geral, assim, é um pouco difícil de avaliar, porque teria que fazer a conta, né? Primeiro, o de capital de giro você precisa no dia a dia. Segundo, a sua operação, o seu negócio, está gerando isso no dia a dia ou não? Né? Terceiro, você tem recorrido com frequência empréstimos, financiamentos ou de alto custo? Porque daí pode ser que, de repente, essa linha que ele está
oferecendo tenha uma condição melhor do que aquilo que você tem recorrido com frequência. Então, percebe que você tem que responder algumas perguntas antes da gente bater o martelo se isso é bom ou não. Pode ser uma boa opção, mas aí depende do contexto que você está inserido. Ok, legal. Agora uma pergunta do João. Uma empresa lucrativa pode quebrar se não tiver folga financeira? Completamente. Que é aquela história que a gente estava falando no final. Se você precisa com frequência de capital de giro, você começa a recorrer com frequência a empréstimos, financiamentos, pagar altas taxas de juros, né? E não consegue recuperar isso dentro da sua operação, ou o negócio não gera dinheiro suficiente para reequilibrar essa situação. No longo prazo, o que acontece é justamente a insolvência. Quando a gente escuta falar das empresas que entraram aí concordar, recuperação judicial, e não se fala nada de fraude ou de coisas desse tipo, geralmente é essa situação de gap financeiro que aconteceu e que pode estar levando a empresa a quebrar. É uma possibilidade, sim, real. Ok, legal. Agora uma pergunta da Aline. Como os aspectos mencionados na sua apresentação afetam outras áreas da empresa? Legal. Então, o que acontece? Aí é interessante, né? Porque, assim, por exemplo, falei durante a apresentação da diferença do gap entre pagamentos e recebimentos, né? Se eu não tiver uma política de crédito bem estabelecida, área comercial com a área financeira, por exemplo, eu posso vir a ter problemas, né? Então, na verdade, assim, o financeiro tem que estar alinhado com o que a gente vai fazer nas outras áreas, principalmente pensando em marketing, área comercial, que geralmente faz promoções bombásticas, dá parcelamentos a perder de vista, né? E aí, essas coisas precisam conversar, porque senão, de fato, a gente pode ter problemas aí na prática, né? Então, e assim, o que a gente mais vê, na verdade, é o oposto, né? As áreas, cada uma quer resolver o seu, né? Cada um no seu quadrado, para conversar sobre essas políticas integradas no financeiro com o que acontece no resto da empresa, né? Ou da área externa. E verificar no financeiro se aquela promoção, se aquela política, se aquela concessão que ela está querendo fazer é possível, tem suporte do ponto de vista financeiro. Então, a gente vê que na prática isso aí é uma coisa que acontece também com bastante frequência. Ok. Agora uma pergunta da Juliana. Você poderia dar um exemplo de como diminuir o ciclo operacional? Legal. Então, assim, basicamente, ele é composto de 3 pontos, né? Estoque, pagamento e recebimento. Então, eu tenho que necessariamente atuar em uma dessas 3 frentes. Diminuir a quantidade de tempo que o meu produto fica em estoque, vai diminuir o ciclo operacional. Diminuir a quantidade de prazo que eu dou para o cliente final, isso vai ajudar a diminuir o ciclo operacional. Ou negociar com o meu fornecedor mais prazo. Aí isso também me ajuda a ter folga. Nossa, aparentemente a professora caiu. Bom, chegamos ao final do nosso horário, então vamos encerrar nosso evento. Agradecemos a participação das senhoras e senhores em mais um webinar da série Pequenas Empresas, Desafios e Oportunidades. Agradecemos as seguintes instituições pelo apoio: a ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, a ABLOS, Associação Brasileira de Lojistas Satélites, a CSP, Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudeste, e Rotary de São Paulo Saúde. Nós agradecemos a professora Simone Costa pelos conhecimentos compartilhados neste webinar. Agradecemos também a equipe de apoio da FIA Procede, que possibilitou a realização deste evento. Na próxima quarta-feira, trataremos do tema IFRS 17, Impactos de Políticas Contábeis em Bancos e Seguradoras, com o professor Renato Tavares. Lembramos aos senhores e senhoras que, assim como os anteriores,
Este webinar poderá ser revisto no canal de YouTube da FIA, Fundação Instituto de Administração. Uma boa noite e até a próxima.